de agressão passada, né? Não existe legítima defesa depois. Se a agressão já passou, não estou mais numa situação de defesa. Aí eu estou numa situação de vingança e não existe legítima vingança. Então, de fato, se eu estou logo após uma injusta agressão, aí se configura a privilegiadora. Agora, se eu estou durante uma injusta agressão e considerando que não há excesso, né, que eu usei moderadamente os meios necessários para me defender, aí eu estou em legítima defesa. Então, a injusta agressão pode dar origem a essas duas coisas, ao homicídio privilegiado ou à legítima defesa. A gente tem que ver bem como é que o problema está colocando isso, certo? Pergunta. Professora, homicídio privilegiado e qualificado é crime hediondo? Puxa vida, mas a pergunta da colega já é de alto nível, hein? Porque ela já parte de uma premissa que a gente nem falou em aula, mas que é bom a hora de falar. Ela está me perguntando se o homicídio privilegiado e qualificado é crime hediondo. Vamos pontuar direitinho a pergunta da colega, que é muito boa, por sinal? O homicídio privilegiado não é crime hediondo, não está no rol de crimes hediondos. Por outro lado, o homicídio qualificado tá no rol de crimes hediondos. Pois bem, será que o homicídio que é ao mesmo tempo qualificado e privilegiado é hediondo ou não é hediondo? Será que esse mix dá hediondo ou dá não hediondo? Bom, para responder, primeiro eu tenho que saber se existe isso. Existe um homicídio que ao mesmo tempo seja qualificado e privilegiado? Ou são coisas incompatíveis? Meus amigos, essa talvez seja uma das questões mais frequentes, mais incidentes, uma das questões que mais aparecem em todos os concursos públicos. É possível a figura do homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? Você viu, ou você sabe, que o homicídio qualificado pode ser qualificado de forma objetiva ou qualificado de forma subjetiva. As qualificadoras podem ser subjetivas ou podem ser objetivas, de meio e modo. Já o privilégio é sempre subjetivo. Não existe privilégio objetivo. Foi o que eu disse hoje. Então, será que privilégios e qualificadoras são compatíveis ou não? Presta atenção que aqui vale uma velha lei da física muito útil para o direito. E essa lei é de que geralmente os opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Não é assim? Na física e às vezes até no amor, se bem que nem sempre, os semelhantes, os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Pois pensando nisso, então pensa comigo se é possível uma qualificadora ser atraída por uma privilegiadora. É, mas só se essa qualificadora for objetiva. Concorda? Porque todas as privilegiadoras são subjetivas. Então elas só podem se encaixar, elas só podem se casar, elas só são compatíveis com uma qualificadora objetiva. Realmente, duas coisas subjetivas, uma boa e uma ruim, iriam se chocar. Como é que eu posso ter relevante valor moral e ao mesmo tempo motivo torpe? Como é que eu posso ter relevante valor social e ao mesmo tempo motivo fútil? Como é que eu posso ter domínio de violenta emoção e ao mesmo tempo pago promessa de recompensa? Não dá. Então, dois motivos contraditórios não conseguem coexistir, mas um motivo positivo e um meio ou modo negativo, aí pode. Eu posso ter eutanásia cometida com emprego de veneno. Eu posso matar o traidor da pátria fazendo para ele uma emboscada. Eu posso matar sob domínio de violenta emoção com uso de asfixia. Então, é possível o homicídio ser ao mesmo tempo qualificado e privilegiado? Sim. E aí a pergunta da colega, esse ser híbrido, esse ser composto por o lado bom e o lado ruim, esse ser médico e monstro, ele é hediondo ou não? E aí é uma questão muito boa, porque quem resolve não é a lei, é a jurisprudência. E a jurisprudência diz que não. A jurisprudência diz que mais vale o motivo do que a forma de fazer. Mais vale a intenção e o coração do que a mão
E o jeito de fazer, portanto, para a jurisprudência é pacífico que o homicídio, ao mesmo tempo qualificado e privilegiado, não é crime hediondo. Tá certo? Respondida a pergunta? Vamos lá para a próxima? Professora, o homicídio passional é um exemplo de homicídio privilegiado? Bacana essa pergunta, porque muita gente confunde as duas coisas. Olha, a designação homicídio passional não está na lei, né? É uma designação da sociedade. A gente fala passional, é paixão, então é o homicídio motivado por paixão, né? Eu posso ser uma pessoa passional e nem por isso matar ninguém. Homicídio passional é o homicídio que se comete por paixão. O homicídio passional é um crime sempre privilegiado? Cuidado, porque esse tipo de pergunta está na mesma linha daquelas perguntas dizendo vingança é sempre um homicídio qualificado? Ciúme é sempre um motivo qualificado? Então cuidado com essas generalizações. Cuidado com essas generalizações lá no qualificado e aqui também cuidado com as generalizações. O homicídio passional não é necessariamente privilegiado. Ele só vai se tornar privilegiado se eu tiver sob domínio de violenta emoção e logo após uma injusta provocação da vítima. Quer dizer, em determinados casos, a minha paixão realmente foi despertada por essa injusta provocação da vítima. Aí sim é um homicídio privilegiado. Mas nem sempre. Eu posso ter, mais uma vez voltando àquele exemplo tristemente clássico no nosso país machista. Eu posso ter o homem que não suporta o fato de ter sido abandonado pela mulher. Ele diz, se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém nessa vida, vai lá e mata. Foi passional? Totalmente passional. Foi privilegiado? Nem a pau. Não teve nenhuma injusta provocação da vítima. Então, cuidado. O homicídio passional pode ou não ser privilegiado. Ele não é, assim, a priori privilegiado, não. Tá bom? Vamos para a próxima. Professora, eu vi um caso assim. Um pai quer matar o estuprador da sua filha, mas acaba confundindo com outro e matando esse outro. Responde pelo privilegiado? Essa é uma questão bacana, uma questão realmente que cai em prova de concurso. E aí, vamos colocar só algumas premissas. O pai que mata o estuprador de sua filha é um clássico exemplo de homicídio privilegiado, mas tem que tomar um pouco de cuidado com ele por algumas razões. Primeira, se o pai está matando o estuprador de sua filha enquanto o estupro está acontecendo, ele chega em casa, vê a sua filha sendo estuprada e mata, claro que isso não é homicídio nem qualificado, nem privilegiado, nem simples. Isso é legítima defesa. Isso é um homicídio praticado em legítima defesa de terceiro e, portanto, não vai ser punível. Não é injusto, certo? É lícito. Então, quando a gente dá esse exemplo do pai que mata o estuprador de sua filha, é sempre com esse sentido do pai que mata depois do estupro ter acontecido. Pois bem, você sabe que a doutrina tradicional sempre enquadrou essa hipótese do pai que mata o estuprador de sua filha como uma hipótese de relevante valor moral, né? Haveria ali um valor moral, que é a honestidade da filha ali que foi violada, e esse valor moral teria motivado o homicídio. Então, se você encontrar numa prova de concurso que o pai que mata o estuprador de sua filha pratica homicídio privilegiado por relevante valor moral, pode colocar que está certo. Pode colocar que está certo. Ou melhor, pode colocar que é considerado como certo. Eu, pessoalmente, nunca considerei esse um bom exemplo de relevante valor moral, porque para mim não existe nenhuma moralidade no ato de se vingar. Existe moralidade na eutanásia, que é o ato de libertar uma pessoa do sofrimento. Se vingar, lavar um rim sangue, para mim isso nunca foi exemplo de moralidade. E alguns doutrinadores, modernamente, continuam dando bendito exemplo do pai que mata o estuprador de sua filha, mas não mais encaixando no valor moral, e sim no domínio de violenta emoção. Realmente é compreensível que um pai que acaba de saber que a filha foi estuprada fique tão louco, tão possuído de emoção, que parta para o homicídio. Isso me parece mais coerente. Então, primeiro, para a tua prova de concurso, saiba que esse exemplo do pai que mata o estuprador de sua filha é um exemplo clássico de homicídio privilegiado e que você pode puxar o privilégio desses dois lugares, do relevante valor moral, do domínio de violenta emoção. Ora bem, mas a pergunta aqui do colega era uma pergunta interessante porque misturava parte especial com parte geral. Ele quer matar o estuprador de sua filha, então ele quer cometer um homicídio privilegiado. Acontece que ele se confunde e mata outra pessoa no lugar. E a pergunta é,
incide a privilegiadora?